Olá, pessoal! Eu sou a Jenny Santos, sou professora de arte e hoje teremos a correção do PET 4, semana 1 do segundo ano do ensino médio. Hoje iremos falar a respeito de um tema que gera muita polêmica quanto ao seu significado. Antes de tudo, precisamos nos lembrar de algo muito importante. Não existe um conceito exato do que significa de fato a arte, pois a palavrinha arte é extremamente ampla e subjetiva. Para que vocês possam entender melhor este tema, já tem uma videoaula no canal, onde eu falo exclusivamente sobre isso e deixo também aí a minha concepção. Eu vou deixar o link aqui para vocês no final do vídeo, e aí eu vou pedir por gentileza para que vocês assistam, pois eu tenho certeza que vocês irão tirar muito proveito. Então nós vamos realizar a correção de hoje aqui, de acordo aí com o texto que foi disponibilizado para vocês no PET. Mas lembrando sempre que quando se trata de arte e seu significado, nós sempre vamos poder agregar aí novos conceitos e ideias, uma vez aí que o próprio termo nos abre aí essa oportunidade. Então já na primeira questão, vocês explicaram aí de acordo com o texto o conceito de artes visuais. Então, apesar de ser um conceito muito amplo, nós podemos dizer com base no texto que as artes visuais consiste em um conjunto de obras artísticas que irão representar tanto o mundo real como o imaginário, utilizando o sentido da visão como principal mecanismo para fazer aí essa apreciação. É interessante essa colocação porque não necessariamente uma pessoa ela precisa utilizar o sentido da visão para apreciar uma determinada obra. Eu vou dar um exemplo utilizando eu mesma. Eu tenho essa mania, tá, gente? Por favor, não façam isso, não é recomendado para a preservação de uma determinada obra. Mas quando eu estou observando uma escultura ou até mesmo uma pintura, eu gosto muito de tocar levemente sobre a obra, porque você sentir a textura de um determinado objeto, mesmo que você já esteja visualizando esse objeto, te dá uma sensação totalmente diferente naquela apreciação. Não sei se vocês concordam, quando saía, com a mãe falava, ó, não pega, porque se quebrar tem que pagar, não era assim? Eu tenho essa mania até hoje de tocar, porque o ato de tocar em um determinado objeto, numa obra, numa pintura, seja uma escultura, ela vai te dar essa apreciação muito mais interessante, certo? E nós vamos observar aí também que por meio do tato, essa pessoa, como eu citei para vocês no meu exemplo, ela pode ter essa apreciação artística muito mais aproveitada, tirar o máximo de proveito possível. E dentro desse mesmo conceito, vocês viram aí no material de vocês que as artes visuais vai incluir uma gama muito grande de elementos. Então vai incluir aí teatro, dança, pinturas, colagens, gravuras, esculturas, enfim, é um monte de elementos que, apesar de que para que nós possamos apreciar completamente essas modalidades, nós vamos utilizar outros sentidos, nós vamos perceber também que a questão da subjetividade vai entrar em cena, porque muitas vezes, vou citar o exemplo da dança. Para que a gente possa apreciar a dança, você consegue apreciar a dança com a visão, observando os movimentos corporais sem utilizar a audição. Só de observar aqueles movimentos corporais você já vai ter uma apreciação artística bacana. Mas quando você escuta a dança, o que está acompanhando aqueles movimentos corporais, com certeza a sua apreciação artística vai ser muito melhor. Então já na questão de número 2 aí, já pulando para 2, pediu para vocês citarem exemplos de ferramentas e instrumentos utilizados nas artes visuais. Então essa também é uma questão muito ampla e que vai depender bastante do que está sendo produzido ali naquela obra. Mas de uma forma geral, o material de vocês apresentou aí vários exemplos de materiais como papel, gesso, argila, programas informáticos, máquinas de captação e reprodução de imagens, dentre muitos outros aí. Então pode-se dizer que nós podemos utilizar aí tudo que estiver à nossa volta, desde que tenha um valor ou um sentido artístico pelo qual nós podemos nos apropriar. Então, utilizando a criatividade, o ser humano pode fazer muita arte,
utilizando inclusive materiais inusitados a um primeiro ver, mas que no final acaba proporcionando a criação de uma obra incrível. Por exemplo, tem artistas que criam esculturas feitas de gelo impressionantes, né? Bom, já na questão de número 4, vocês deveriam citar obras e artistas que vocês conhecem e falar um pouquinho sobre a mesma. Então, é uma questão pessoal, eu coloquei aqui para vocês a minha obra favorita, que é A Noite Estrelada aí, de Van Gogh. Esse quadro que foi pintado lá no ano de 1889 foi durante a permanência, né, o momento em que Van Gogh ele encontrava-se internado em um determinado hospital psiquiátrico devido às suas condições de saúde mental. Então ele pintou esse quadro, né, que é na verdade a vista lá do seu quarto. Então é muito interessante a forma como Van Gogh ele faz uso dos traços, ele faz uso das cores, vai transmitir justamente as emoções de Van Gogh. Quem conhece a história do Van Gogh vai entender basicamente o que eu tô querendo dizer. Se vocês desejarem, eu posso inclusive trazer aqui no canal um vídeo específico falando a respeito desse artista, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas aí, na atividade de vocês podem colocar o artista, a obra que vocês mais gostam também. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou pedir por gentileza para que vocês curtam, se inscrevam e compartilhem esse vídeo, para que dessa forma nós possamos aí ajudar outras pessoas e inclusive ajudar esse canal a crescer, ok? Conto demais aí com a ajuda de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a